enjoyed very much the amount of very careful thought that has gone into all of the different aspects, the way in which each of the different elements works with all of the other elements to tell a common story. I think that one of the most important components of the labyrinth is that it sets aside a specific space that people can use as a tool on their spiritual journeys, and for each individual to go through and have the opportunity to reflect on her or his own way, his or her own pathway. For individuals for whom the labyrinth becomes an important spiritual tool, it is often thought of in three components. One is a journey inward that takes the individual walking in the spiral or the labyrinth pattern to the very center. And during that time, people reflect on what it is that their current state of existence is and what it is that they bring with them to the spiritual experience. And then a moment of being in the center, of being connected upward, if you will, that people just sit and they reflect on what it means to be in the presence of the divine, in the presence of something larger than themselves. And when they're prepared thus, they then exit the labyrinth, moving in an outward fashion, asking themselves what is it that they can take from this experience back into their daily lives to share with people in other contexts outside of the protected site of the labyrinth itself. The experience varies incredibly widely. People were saying sometimes people feel nothing, sometimes they feel great overwhelming sorts of emotional experiences. The importance of that variability of experience is that people are always at different points in their own spiritual journeys. And sometimes something will speak to them and other times it does not, but that is part of the journey. Sometimes there is something to learn and sometimes there is something to teach. And so that movement back and forth, so when people enter a labyrinth, they should not necessarily expect an overwhelming kind of moment, but they should be prepared to receive what occurs for them. I think the importance of the symbol is that it brings to people a new kind of a tool, some other way of engaging their spirituality, so that they don't just engage their spirituality, say, only by way of a text or only by way of something that is occurring in nature. By having this particular pattern that is constructed or a built sense of place about it, it gives people one more tool to try to find their pathway. Light and dark is a very ancient metaphor for spirituality, and the passage from one into another, as it is reflected in some of the most ancient cosmological theories of people, is clearly reflected in the design here as well. It is a very, very peaceful space with the calm music being played in the background, and it gives you a great feeling of openness with the structure rising high above, and so you do not feel claustrophobic or closed in at all. What do you think of the importance of a place like this as a psychologist of religion for people to come, to pray, to meditate in the way that they most feel free to do it in their own ways, following their own ritual? What do you think of the importance of a place with this proposal? There is a journal with which I work called the Archive for the Psychology of Religion, and we've actually just recently published a series of articles on spirituality of place and how it is that place speaks to different people in different ways. And so to have a particular location where people can come can be very, very meaningful to many people in a multitude of different ways. I think that the ability to have conversations across different ways of thinking and different ways of behaving are always incredibly important and very, very useful. Foi uma experiência um pouco diferente, porque eu pude, de fato, entrar no templo ali, na pirâmide sobretudo, e fazer aquela caminhada em direção a mim mesmo, eu diria dessa forma. E isso foi uma experiência bastante diferente daquelas que eu já tive, não é?
Claro, eu não tenho uma religião propriamente, mas eu tenho essa sensação, esse sentimento e esse interesse pela questão de como nós, seres humanos, nos estruturamos, qual é a nossa natureza. E essa caminhada permitiu uma experiência muito diferente daquelas que eu já tive, no sentido de que ela realmente, de modo muito concreto e objetivo, nos leva ao centro daquilo que nós somos na nossa profundidade. E depois de chegar lá no centro, nós temos a oportunidade de sairmos de nós mesmos e encontrarmos-nos com o mundo. Então essa experiência de, ao mesmo tempo, me aproximar de mim mesmo, depois voltar ao mundo, me pareceu algo muito diferente. E veja, no momento em que os grupos duelam entre si, buscando saber quem tem mais razão, eu acho que aqui nós encontramos efetivamente o sentido verdadeiro do que é o ecumenismo, não é? Um ecumenismo que não é apenas entre diferentes manifestações religiosas ou espirituais, mas é uma filosofia que congraça todos aqueles que são efetivamente humanos e nada mais do que humanos, e são respeitados exatamente por isso, independentemente das suas escolhas, independentemente dos seus partidos, dos seus times, todos nos sentimos congraçados exatamente pelo aspecto que nos une, mais do que nos sentimos afastados pelo que nos desune. E há muitas expressões diferentes dessa forma que cada um caminha e as razões pelas quais as pessoas caminham. Mas, sobretudo, esse ponto, esse eixo central da questão da espiritualidade parece ser a que integra todas essas diferenças. Então, as pessoas são ativadas em algo em si mesmas que as leva em busca, não é, nesse caminho, em busca de si mesmas. Me parece que isso é algo fascinante, porque é ao mesmo tempo alguma coisa concreta, objetiva, que você faz a partir da ação, não é, do seu corpo, e que se integra a alguma coisa que não é propriamente exclusivamente corporal, que foge da corporeidade, mas que se une a ela. Portanto, alguma coisa que integra aquilo que nós chamaríamos de psiquismo com aquilo que a gente chama de corpo, com aquilo que nas religiões se chama de espiritualidade ou religiosidade. Então, é uma maneira que eu diria muito prática e concreta de você inteiro se conectar com alguma coisa que você julga ser maior do que você. Então, por isso que é muito fascinante e interessante para a psicologia, porque, em geral, os estudos psicológicos se detêm ou exclusivamente na questão cerebral ou orgânica, aspectos neurofisiológicos ou fisiológicos, ou exclusivamente naquilo que as pessoas sentem ou pensam. A oportunidade de estudar pessoas que andam em espirais ou em labirintos permite essa integração entre esses dois aspectos, além do aspecto, eu diria, psicossocial também, aquilo que nos circunda, a cultura, esses elementos que fazem as crenças também serem tão fortes em nós, mas também nos outros que nos circundam. Pude experimentar uma sensação muito interessante de uma espécie de integração, não é? Então, ao longo da caminhada, eu tentava, de algum modo, experimentar tanto o meu corpo quanto os pensamentos, a fruição dos pensamentos enquanto eles vinham. Eu sentia uma espécie de flow, como eles dizem, né? Um fluir, essa fruição dos pensamentos ao longo da caminhada. E eu sentia que em momentos diferentes do labirinto, a experiência física e psicológica era bastante diferente. Até o momento em que você chega exatamente no centro da espiral, não é? Bem no centro onde está colocada a pedra, o cristal, e aí você então parece que começa então a sair de si mesmo e a experiência corporal e psicológica também parece se modificar. Então é compreensível, para mim, que não sou um religioso, mas penso do ponto de vista psicológico, saber como é compreensível como as pessoas se sentem, por que elas sentem um pouco dessa sensação de integração e depois de um pouco de dissolução de si mesmas. Isso me parece um outro aspecto. Não é apenas uma caminhada para si mesmo, para algo egocêntrico, mas é uma caminhada que te leva para dentro de si, mas não de modo egocêntrico, de modo a que você também se perca no mundo
você deixe um pouco daquilo que você é enquanto indivíduo e se torne um pouco mais daquilo que você é enquanto grupo também. Isso me parece que eu consegui experimentar nessa minha caminhada na espiral. O lugar é maravilhoso, não só do ponto de vista arquitetônico, mas do ponto de vista humano. O acolhimento de vocês é fantástico, eu acho que a gente se sente realmente valorizado como pessoa, né? E também convidado a entrar num outro estado, né? Não só de valorização como pessoa do ponto de vista externo, mas interno. A gente mesmo se autovaloriza aqui. Então, todo o caminhar pelo templo, toda a proposta de vocês de acolhimento, ela é sentida porque ela nos leva a olhar para a gente mesmo. E muitas vezes a gente não se acolhe como a gente é. E acho que é um local assim privilegiado para que a gente possa não só encontrar pessoas muito legais, muito acolhedoras, mas também se encontrar. Um local privilegiado é o ponto da espiral, né? Porque quando você caminha, né, na espiral, você é convidado a ir entrando, né, em si mesmo, pensando, né, em si, pensando em várias coisas da tua vida, de como você caminha nessa existência e como o mundo das voltas. Pelo menos foi isso que eu fui levada a pensar, né, que eu, né, me entreguei ali para pensar. Eu acho que é uma entrega mesmo. Porque eu acho que é muito interessante. Quando você inicia, é uma coisa mais racional. Quando você vai chegando mais para o meio, vai ficando uma coisa mais emocional. Pelo menos eu senti assim, né? Então a gente é levado nesse caminho interior, e aí depois você vai retornando nesse caminho, né? Como que voltando para a realidade, vamos dizer assim, mas trazendo aquilo que você trouxe de reflexões naquele sentido, né? Que você vai construindo ali. E que é também uma recuperação daquilo que você já vivenciou anteriormente. A gente vive num mundo que é tão acelerado hoje, né, que as pessoas buscam tantas coisas materiais, a gente está sempre num fluxo de informação contínua, a gente tem a tecnologia que nos solicita a todo momento a estar no fluxo de informação, com muitas informações novas, que a gente esquece de olhar aquilo que permanece, que não é constante mutação. A mudança é importante, mas aquilo que permanece em nós também é. Então a gente às vezes se perde um pouco de si nesse fluxo contínuo de informação, porque a gente está buscando algo que a gente às vezes nem sabe o que é, né? E quando a gente tem um ponto de parada que traz essas reflexões para a humanidade de uma maneira geral, quando são representados os líderes, pessoas importantes, né, como a gente tem aqui, né, que são parte da nossa história enquanto humanidade. E também parar para olhar para a gente, é esse ponto de conexão que eu acho que a gente encontra. Então, do ponto de vista pessoal, isso é muito importante. Do ponto de vista psicológico, que aí vai ao encontro das pesquisas, é também encontrar essa questão do sentido, né? Qual é o sentido da vida, da existência, para onde a gente caminha, para onde a gente está, né, olhando, como que isso se reflete no cotidiano das pessoas e provoca comportamentos específicos em relação ao nosso relacionamento, né, com o mundo, com os outros, conosco mesmos, né?